vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma Power Blast Eletrolinker Plus de Vivência de aula muito foda, do conteúdo mais tchutchuquinho, mais coraçãozinho, mais fofinho que existe, que é o conteúdo de ecologia. Para falar a verdade, sendo muito franco com vocês, meus caros, o dia que eu entendi um pouquinho disso que eu vou falar hoje com vocês, literalmente a minha mente explodiu. O meu entendimento de como funciona a biologia, de como funciona o universo, mudou drasticamente. Jogar real para vocês, meus caros, essa frase aqui, ó, energia move o universo, o dia que eu entendi a amplitude dessa frase, o meu entendimento da ciência da natureza mudou drasticamente. Para ser mais preciso ainda, para vocês entenderem o impacto dessa frase para o meu entendimento, é o dia que eu percebi que justamente a forma como nós, seres humanos, somos capazes de aproveitar a energia, sempre, toda vez que a gente foi capaz de dominar novas técnicas de energia, houveram grandes saltos tecnológicos, houveram mudanças drásticas em como a gente se relaciona com o ambiente. Olha só, para você colocar um pouquinho em perspectiva o que eu quero dizer para vocês. Quando o ser humano primitivo começa a entender e a domesticar o fogo, a gente muda de ser uma espécie caçadora-coletora e começa a migrar cada vez mais para se transformar numa espécie o quê? Uma espécie fixa que cultiva o próprio alimento, que consegue aproveitar melhor o alimento, que a gente consegue cozinhar o alimento e dessa forma se alimentar de coisas que antes a gente não era capaz. Se a gente pensa nas grandes revoluções industriais que marcaram a humanidade, né, o ser humano moderno, elas estão sempre ligadas aqui a grandes mudanças na obtenção de energia. A última, talvez a mais drástica de todas, tenha sido o dia que a gente dominou a tecnologia nuclear, né? Quando a gente passa a ser capaz de usar essa energia, aonde a gente consegue chegar muda drasticamente. Então, quando a gente começa a entender o impacto que entender como é a energia que move o universo, e isso automaticamente representa também como nós estamos submetidos à energia, a gente começa então a perceber que energia é um negócio importantíssimo. E aqui eu coloquei uma definição do que é energia. Energia é tudo aquilo que é usado para realizar trabalho, né? É um conceito lá da física, é um conceito bem genérico, mas o que a gente precisa de extrair a respeito desse conceito para a gente entender como é que funciona a ecologia? Bom, basicamente, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Quando eu falo que energia é tudo aquilo que é usado para realizar trabalho, na perspectiva dos seres vivos, essa noção de trabalho aqui, ó, é a gente usar a energia para estar vivo nas nossas atividades. Quando eu falo aqui nossas atividades, meus caros, eu não estou falando só de nós, seres humanos, não. Estou pensando em qualquer ser vivo. Nós vamos precisar de energia para respirar, nós vamos precisar de energia para se alimentar, nós vamos precisar de energia para quebrar o alimento e por aí vai. Tudo isso que demanda energia, a gente usa e dessa forma a gente se mantém vivo. Aliás, trazendo nessa perspectiva, já coloquei aqui, os seres vivos dependem da energia para sobreviver. Olha essa frase aqui embaixo. Essa frase sumariza muito bem o conceito de como a energia move o universo. Nós, seres vivos, fazemos parte do universo, logo, a energia também move os próprios seres vivos. A capacidade de transformar e usar a energia é que define a vida. Vocês vão perceber, meus caros, que dentro da ecologia, boa parte de entender o que é ecologia é justamente a gente conseguir entender como é essa capacidade que a gente tem de transformar a energia e usar ela que vai manter o nosso organismo funcionando. E aí a gente já entra discutindo nos conceitos mais primordiais, mais básicos do que vem a ser a ecologia, que é justamente o quê? Cadeias e teias alimentares. Cadeias e teias alimentares são representações das quais a gente vai usar para justamente ilustrar como ocorre a transferência de energia. Pode parecer uma coisa meio boba quando a gente fala de cadeia e teia alimentar, mas cadeia e teia alimentar ajuda a gente a entender como existem interdependências entre organismos distintos e como, para eu pensar
para que haja vida, existem alguns pontos centrais que eu tenho que observar se eu quiser considerar que um determinado ambiente, planeta, que seja, possa ou não existir vida. É a partir desse nosso entendimento de cadeia alimentar e, por consequência, de teia alimentar que a coisa se expande. É um conceito bem tranquilo, que muito provavelmente, quando vocês estavam lá no ensino fundamental, lá no comecinho dos estudos de vocês devem ter aprendido uma cadeia alimentar mais ou menos assim, que é que a gente costuma encontrar na maioria dos livros didáticos. Costuma ter uma coisa tipo assim, uma planta, aí essa planta tem um grilo que come a planta, então a setinha sai da plantinha e chega no grilo. Aí tem um sapo, depois desse grilo, então a setinha sai do grilo e chega no sapo. Aí desse sapo sai uma seta que chega na cobra, aí dessa cobra sai uma seta que chega no gavião. Provavelmente vocês já devem ter visto essa imagem. Essa imagem é uma representação, ok, legal, que ilustra justamente o que a gente vai chamar de cadeia alimentar. O problema das cadeias alimentares é que elas costumam representar relações que são muito restritas. Raras são as vezes na natureza que a gente encontra apenas cadeias. O mais comum da gente observar são as teias alimentares. O que são teias alimentares? São esquemas, diagramas, onde eu vou ilustrar não só essa linearidade de transferência de energia. Não é só isso não. Eu vou ilustrar, para além disso, as outras possíveis transferências de energia que eu consigo ver no meu ecossistema, no meu ambiente. Então tudo começa com um produtor, e eu quero chamar muita atenção disso para vocês. O ponto de partida é sempre um produtor, tá certo? É um organismo que vai ser capaz de fazer o quê? De transformar energia. Como assim transformar energia, professor? Eu explico para vocês. Esse conceito ele é importante. Transformar energia de que forma? Ele vai aproveitar um tipo de energia que para nós aqui no nosso planeta é muito abundante, que é a luz solar. Os produtores, em sua maioria, são fotossintetizantes, apesar de eu ter produtores quimiosintetizantes, aqui no nosso esquema a gente vai considerar apenas o fotossintetizante, eles vão aproveitar da luz solar. Eles vão absorver a energia luminosa proveniente do Sol e vão usar essa energia luminosa para converter moléculas de gás carbônico em moléculas de glicose. Então, o que os produtores, por definição, são capazes de fazer? São capazes de transformar uma energia em outra. São capazes de transformar a energia luminosa em energia bioquímica. Como assim? Eles usam a energia luminosa para converter gás carbônico em glicose. A glicose é energia bioquímica, é energia armazenada dentro de uma molécula. São os produtores que fazem isso. São eles que são capazes de fazer esse tipo de coisa. Ok? Beleza. Dos produtores, a gente vai partir para aqueles organismos que vão se alimentar deles. Esses indivíduos vão ser chamados de consumidores de primeira ordem, tá? De consumidores primários. Eles vão formar o que a gente chama de segundo nível trófico. O que é o segundo nível trófico? É o segundo nível de transferência de energia dentro da minha cadeia alimentar. Nesse esquema simples que eu coloquei aqui, quem podem ser classificados como consumidores primários? O A, o B e o C. Claro, professor, quase todo mundo. Não, mas presta atenção. Eu vou fazer um recorte primeiro numa perspectiva de cadeia alimentar. Preste atenção. Se eu considerar o produtor para o consumidor A, esse consumidor A está sendo um consumidor primário. Ele vai obter uma parte da energia que estava armazenada dentro do produtor. Um ponto importante a gente chamar a atenção é aonde a seta chega. Aonde a seta chega, ou seja, a pontinha da seta está chegando, é quem está se alimentando. Tá certo? A transferência de energia está ocorrendo. Preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Ó. A transferência de energia dentro das cadeias e teias alimentares é unidirecional. Ela é apenas de ida. Pensa no que eu estou falando, você vai ver que faz sentido. Não tem o menor cabimento a gente pensar que o consumidor primário, ao comer o produtor, vai transferir energia para o produtor. Afinal de contas, o que vai acontecer com o produtor nesse cenário? Ele vai morrer. Beleza?
Então, o consumidor primário, ao se alimentar do produtor, o consumidor A, ao se alimentar do produtor, está funcionando como consumidor primário. Se esse consumidor A for comido pelo consumidor B, que é esse cenário que eu estou mostrando aqui, para essa setinha de cá, e aí eu vou desenhar essa minha cadeia alimentar que eu estou construindo com vocês, usando o vermelho, para cá, para cá. Nesse cenário, o meu consumidor B funciona como um consumidor secundário, porque ele está se aproveitando da energia proveniente do consumidor A. Esse consumidor B, que é meu consumidor secundário, que está no meu terceiro nível trófico, meu terceiro nível de transferência de energia, eventualmente pode ser predado pelo meu consumidor D. Esse meu consumidor D, ele está ocupando o quê? O meu quarto nível trófico e está apresentando sendo como um consumidor terciário. O consumidor D, por sua vez, é o topo, é o fim da minha cadeia alimentar que eu ilustrei para vocês, seguindo a minha seta vermelha. Beleza? No entanto, nesse esquema que eu construí aqui para vocês, reparem que não é a única possibilidade. Reparem que o consumidor B, aqui nesse meu esquema que eu inventei, ele é muito dinâmico. Ele consegue se alimentar do consumidor A, ele consegue se alimentar do consumidor C, e ele consegue, inclusive, se alimentar do produtor. Ou seja, ele é um organismo onívoro. Ele come tanto carne quanto vegetais. Ele é muito dinâmico. No entanto, ele tem um predador, que é o consumidor D. O consumidor dele também não é muito seletivo. Ele pode se alimentar tanto do consumidor B quanto do consumidor C. Agora, consumidor A e consumidor C, eles são estritamente herbívoros. Eles só conseguem se alimentar do produtor. Isso tudo, turma, é só para ilustrar para vocês como eu posso encontrar várias possibilidades de troca de energia, o que literalmente representa o que a gente chama de teias alimentares. Essas possíveis trocas que podem acontecer. Beleza? Reparem também que, para além disso, eu coloquei aqui nesse nosso esquema essas setas azuis indicando os decompositores. E eu quero chamar a atenção de uma coisa aqui para vocês. Se os produtores serão sempre a base da vida no meu planeta, porque eles vão ser capazes de transformar essa energia luminosa em energia bioquímica, e é essa energia bioquímica que vai sustentar todos os consumidores, sem produtores eu não tenho vida. Sem consumidores eu posso ter vida? Sim, porque eu posso ter um planeta que fosse só colonizado por produtores. Aliás, a gente tem um planeta desse, o planeta Terra. O planeta Terra, turma, basicamente é dominado por produtores. Quase toda a extensão do planeta Terra onde a gente encontra vida, obviamente eu vou encontrar quem junto? Produtores. Só para colocar um pouquinho em perspectiva o que eu estou dizendo para vocês. Se a gente considerar a parte terrestre do nosso planeta, né, a parte terrestre, uma parte que tem terra, solo, 90% das extensões de terra do nosso planeta estão recobertas por produtores, não são por consumidores. É claro que, por meio do processo de evolução, alguns produtores estabeleceram relações muito íntimas com alguns consumidores. Então eu poderia pensar no desaparecimento de alguns produtores, caso alguns consumidores sumissem. Mas se eu quiser dizer que para ter vida no nosso planeta, eu não preciso de consumidores, mas eu preciso de produtores. Só de produtores, professor? Não. Eu preciso também de decompositores. Porque prestem atenção num dado que eu vou apresentar aqui para vocês. Para todo ser vivo, sempre existirá a possibilidade de morte. A morte é uma condição básica da vida. Não existe nenhum organismo que não morre. Ah, professor, eu ouvi falar de uma espécie de água-viva que, ao envelhecer, ela consegue voltar a ser criança e, dessa forma, ela não morre. Ela não morre de idade, mas ela pode morrer, por exemplo, sendo predada. Então, a condição de perder a vida é algo muito natural quando a gente pensa em estar vivo. Por que eu estou chamando a atenção disso? Aquilo que nos forma, o que a gente vai chamar de biomassa, que a gente vai discutir numa outra aula, eventualmente precisa de ser devolvida para o universo, devolvida para o nosso planeta, devolvida para o ambiente. E quem é que vai ser responsável por isso?
os organismos decompositores. E aí eu apresento para vocês uma outra definição para os organismos produtores, para os organismos autotróficos. Essa definição compensa que você anote. Qual é a definição que eu posso dar para os produtores, para os organismos autotróficos? São aqueles organismos que conseguem converter o inorgânico em orgânico. E qual é a definição que eu posso dar para os decompositores? São aqueles que conseguem converter o orgânico em inorgânico. Se você pensar nessas duas frases, você vai perceber que produtores e decompositores são duas faces de uma mesma moeda. De um lado, os produtores que sustentam a vida. Do outro lado, os decompositores que permitem que os produtores continuem trabalhando. Nessa relação que se estabelece entre produtores e decompositores, a gente consegue, então, dessa forma, fazer o quê? Fazer com que a vida seja sustentável. Eu posso eliminar os consumidores, mas eu nunca posso deixar de ter produtores e decompositores. Porque eles sim vão estar constantemente transformando e usando energia, transformando e usando matéria, para que dessa forma sustente-se a vida. Ok? Nessa aula de hoje, então, a gente discutiu o conceito de energia, como a energia se organiza, sinalizamos como é a energia que sustenta o universo e, por consequência, sustenta os seres vivos, e discutimos o conceito de cadeia e teia alimentar. Certo? Percebemos que os organismos produtores são a base de toda e qualquer cadeia e teia alimentar. Sem eles eu não consigo pensar na vida. Os consumidores serão aqueles que vão se alimentar ou dos produtores ou de outros consumidores, e dependendo de qual é a hierarquia que se estabelece, quem é que comeu quem primeiro, eu vou classificando eles em lugares diferentes dentro dessa minha cadeia, dessa minha teia alimentar. Percebemos que o que diferencia cadeia de teia é o número de relações que se estabelecem e não interessa quem seja. No fim das contas, todos os organismos vão lidar com os decompositores, que vão ser aqueles organismos que vão reciclar a matéria orgânica, que vão reciclar aquilo que forma os seres vivos. A partir daí, esses organismos então vão devolver para o ambiente a matéria inorgânica, que vai permitir o funcionamento dos produtores. Beleza? Então, por hoje é só. Tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula. Falou, galera!